Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Então, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, mas eu gostaria que esse momento que estamos tendo dessa forma fosse presencial, né? Mas diante das indisponibilidades, diante das dificuldades também que se impõem por conta da distância, às vezes a gente poderia também ter feito, como havia sido sugerido também inicialmente, através de uma chamada, né? Só que também por conta da falta da possibilidade de faltar internet, de não termos esse contato, aí pediu-se que foi gravado. Mas nós podemos garantir a presença dele agora, nesse momento. E ninguém melhor do que nossa mãe para interceder por tudo aquilo que for falado, né, para também trazer essa liberdade no nosso coração também para ouvir aquilo que Deus, né, vai falar e aquilo que Deus pode trabalhar através de nós que estamos construindo esse momento. Então, vamos pedir a intercessão da nossa mãe para podermos construir isso que está sendo feito, né, junto aí com vocês do Grupo Esperança Viva de Aracaju. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, é isso, né? Há alguns dias nós estávamos juntos lá na Fazenda São Miguel, né? Para o encontro, para o retiro que houve, o encontro dos ex. E lá eu trazia algumas fotos de 5 anos atrás, onde foi a primeira vez que eu colocava os pés dentro de uma Fazenda da Esperança, né? Trazia também um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho daquilo que Deus foi fazendo na minha vida. Como isso é importante, porque o que é que eu trazia naquele dia? Naquele dia eu trazia que estar aqui hoje faz parte de uma caminhada contínua. E como foi pedido, né, com essa proposta para hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos que foram falados pelo Padre Luiz naquele vídeo, que eu acredito também que vocês já estão vendo, ou, aliás, que vocês já viram hoje, e a gente vai hoje aprofundar mais um pouquinho essa realidade do ser ex, do peregrinar também na esperança. Peregrinar na esperança, essa aqui é a frase da igreja, né? A frase da igreja do ano, a frase também da nossa comunidade, da família da esperança. E nós, como Fazenda, como Grupo Esperança Viva, precisamos também ter essa compreensão de como viver melhor esse ano, de como peregrinar. E por isso que naquela mensagem do Padre Luiz já trazia alguns pontos, mas que a gente entendia que também poderíamos aprofundar e trazer um pouquinho para a nossa realidade. Gente, quando a gente fala de ser ex, né? Trazendo ainda essa um pouquinho. Seis, o que é esse ser ex? Ex é algo que passou? Não. Ex não é algo que passou. Ex é algo que permanece, que continua. E lá eu dava o exemplo até do carro, né? Que a gente recebe sim a nossa libertação, a gente recebe sim a aquilo de você sair do uso contínuo dos seus vícios, mas para que a gente não volte atrás, é totalmente importante que a gente dê manutenção. E aí eu falava, como eu disse, do carro. O carro, quando quebra, o carro quebrou. Ele estava bom, por conta de alguma coisa, ele foi, quebrou, deu uma batida. Ali você vai e conserta. O carro melhora, ele não melhorou, não ficou bom, mas se você não continuar dando manutenção, o que é que vai acontecer com esse carro? Provavelmente ele vai quebrar, né? De novo. Então, bem assim é a nossa vida. A gente não recebeu uma cura, a gente não recebeu ali algo que é estático.
se a gente não leva isso para frente, se a gente não peregrina na esperança, muito dificilmente a gente vai conseguir manter essa caminhada. Porque de nós é cobrado muito, gente. De nós é muito cobrado. Por quê? Porque muito foi dado. Porque muito foi dado. E nessa caminhada, você não apenas que passou pela droga, mas que você também se encontrou no grupo Esperança Viva e conseguiu libertar de algum vício, de alguma liberdade, de alguma realidade que é própria sua e que só você sabe. Só você sabe. E pode afirmar que Deus tocou na sua vida. Não é o Raimundo, não é o Fernando, não é o Vinícius, não é a Mica, não é ninguém. É você e Deus. E através disso que Deus fez na sua vida, você continua essa sua jornada, essa sua caminhada. Porque você não guarda só para você. Eu não guardo só para mim, graças a Deus. Porque eu tenho esse desejo de levar para outras pessoas. E às vezes a gente fica com aquela vergonha, eu não vou falar, eu não vou fazer. Que tal se a gente se lembra quando a gente está conversando com outra pessoa e a gente coloca ali tanta coisa negativa, que a gente vai deixando que o outro fala, a gente também vai se deixando levar por aquele momento. Será que isso é ideal? Porque ali a gente está falando, e por que não pode falar de Deus da mesma forma que a gente se abre para outras coisas que não são tão legais, né? Então, é muito importante que nesse nosso bate-papo de hoje a gente tenha essa compreensão que nós não estamos parados, nós não somos estáticos, nós precisamos estar a caminho, nós precisamos estar peregrinando, tá bom? E aí eu fiz uma colinha, né, desses 5 pontos. Ele falou 3, mas na verdade eu identifiquei 5 pontos que para mim são extremamente importantes, né, dentro daquela proposta do peregrinar na esperança nesse ano de 2025. Então, assim, ele trazia para a gente essa necessidade do encontro profundo com Deus como base para ser esperança. E até a gente já falou um pouquinho agora. Todos nós, de uma forma muito particular, temos o encontro pessoal com Deus. E é isso que me faz estar aqui falando e vocês estarem aí nessa tarde de sábado, ouvindo, se reunindo, partilhando. É um encontro pessoal com Deus e só você sabe como foi esse encontro pessoal. Mas quando a gente traz esse encontro pessoal, para que a gente possa levar também para outras pessoas, aí é que a gente confirma verdadeiramente que esse encontro aconteceu. Não porque você está falando, mas porque você está dando frutos. Esse encontro pessoal com Deus fez com que você desse passos, não deixasse guardado esse grande amor com você. E isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Quantas vezes a gente fica fechado com raiva? Eu tive meu encontro com Deus, mas eu não vou para o GEV. Eu não vou para a igreja. Eu não vou para esse grupo. Eu não vou fazer isso porque lá tem alguém que eu não gosto. Querido, querida, cadê esse encontro pessoal com Deus? Onde é que a gente está guardando? Foi por ele? Ou é pelo grupo? Ou é por aquela pessoa que eu não gosto tanto? É por quem? Qual é a nossa meta? Certo? E aqui, nesse segundo passo, ele traz o quê? A conversão como um processo contínuo de mudança. É aquela historinha do carro que eu acabei de falar, não é? Se a gente não continua nesse processo, eu não posso dizer que estou curado. E assim, entenda o que eu estou falando. Eu falo como Raimundo. E com certeza eu respeito todos aqueles que dizem que estão curados. Porque verdadeiramente essa pessoa deve acreditar que está curada. Eu não estou.
E até em conversa com o Claudionor, ele contava essa experiência lá depois, né? Ele disse, eu tô libertado. Eu tive uma libertação. Mas eu preciso dar essa manutenção para que essa libertação permaneça. É uma jornada, gente. Eu não posso hoje, como Raimundos, se meu problema era o álcool, se meu problema era a droga, me colocar, me expor em situações de risco. Está deliberadamente. Eu sei que lá tem bebida e eu vou para aquele lugar. Eu sei que lá tem alguma coisa e eu vou para aquele lugar. Se o seu problema não é álcool, se o seu problema não é bebida, se você acredita que isso não lhe faz mal, não tem problema. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Que eu não posso. E o que é que você não pode? O que é que você? Você está mentindo para você? Devemos fazer essa coisa, né? Trazer isso. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Se isso que eu estou falando está lhe incomodando, graças a Deus. Graças a Deus que isso está lhe incomodando. Né? Porque assim, não estou aqui e ninguém pode dizer o que você vai fazer, não. A nossa caminhada é entre eu e Deus e aquilo que eu dedico. Mas vamos lá. Eu responsável de Grupo Esperança Viva. Eu que boto uma camisa da Fazenda. E estou a todo instante postando foto com bebida. Estou a todo instante postando foto em farra, em festa. Cara, isso não é coerente. Não é coerente. Existem pontos diferentes entre aquilo que eu digo que sou e aquilo que eu faço. Então, se você é esperança viva, você tem que saber que tem responsabilidade social também com as outras pessoas. Porque aquilo que Deus lhe deu, o presente que Deus lhe deu, lhe confirma assim, quando você verdadeiramente consegue caminhar. Isso é na minha vida. E eu trago tudo isso que eu estou falando aqui para mim. E muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque quem está ao nosso lado muitas vezes também vai precisar fazer esse caminho com a gente. Vai precisar estar fazendo esse caminho. Tá? Então agora nós vamos para o terceiro passo. O compromisso com Deus, a comunidade e a igreja. Essa conversão, esse encontro com Deus que veio seguido da conversão, ela se manifesta na doação concreta, nos atos de amor que a gente faz no nosso dia a dia. Quando a gente fala de Grupo Esperança Viva, a gente pode lembrar várias atitudes. Entrega de alimentos, busca de roupas, venda de rifa, tudo em prol de algo que não é nosso, para outras pessoas. Para outras pessoas. Né? E às vezes a gente fica envergonhado, a gente não quer fazer uma partilha. E tudo bem, porque isso é natural, porque eu também me envergonho. Até para estar aqui é um grande desafio. Podem ter certeza. Mas Deus me deu a vida de volta. Deus me deu meu casamento. Deus me deu meu trabalho. E agora eu vou ficar com mimimi. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é assim. Então, a gente precisa pegar esse dom e aplicar onde? Na nossa família, no nosso casamento, quando somos casados, temos um nosso relacionamento, na nossa igreja, na nossa paróquia, na nossa comunidade, no nosso trabalho, né? E aí a gente contribui com o nosso sim, para essa transformação social. Transformação social. Eu não sei se vocês sentem isso. Tivemos um irmão que caiu, aconteceu algo negativo, a gente dá um embrulho, né? A gente sente como se fosse em nós, porque a gente sente a dor do irmão, a gente sabe o que está acontecendo ali. Não sabe? A gente sabe o que é aquilo, a gente sabe que dói. A gente sabe que tem uma família sofrendo, a gente sabe que tem pessoas
que vão passar dificuldade por conta das nossas escolhas, que naquele irmão, naquela irmã, não foi tão legal. Não é isso? Mas existe algo que o nosso próprio, não me recordo se é no regulamento ou se é no estatuto, que tem lá assim: nós não estamos aqui para mudar o mundo, mas estamos aqui para ser pontos de luz. E isso me ajuda muito nas minhas angústias quando eu não consigo dar conta de tudo aquilo que me é pedido também. Porque eu sou ser humano, do mesmo jeito que vocês também são seres humanos e com certeza não conseguem, né? Com certeza não conseguem sempre dar esse cabimento a tudo que é pedido. Então é muito importante a gente ter essa noção. Eu tenho que estar bem. Eu preciso estar bem. Eu preciso ser ponto de luz dentro do meu quadrado para iluminar aquilo ali. E eu vivendo bem, as outras pessoas vão querer entender o que é esse tão bem que eu estou vivendo e vai querer viver igual a mim. É esse o nosso sinal. É assim que nós transformamos. E agora a gente já está caminhando para o quinto e último ponto, até para a gente não demorar muito, né? Que eu tenho certeza que esse momento de partilha que vai passar depois daqui dará muito mais frutos. As partilhas, a nossa comunhão, essa nossa tão amada comunhão, quando a gente consegue colocar para fora tudo aquilo que o Papai do Céu vai fazendo na nossa vida, quando a gente entende esse instrumento que ele nos dá, a gente consegue fazer maravilhas. Aquilo que aqueles apóstolos lá atrás, a comunhão, gente, a comunhão verdadeira, colocar a minha alma como é importante. Quantas vezes já me salvou. E por último aqui, a importância da fidelidade em nossa caminhada. Vocês concordam comigo que falar em fidelidade é muito particular? Por quê? E até o Vinícius sempre fala, ele posta, né? Quem é você quando ninguém tá vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? Porque muitas vezes pode ser esse rostinho que tá aqui falando pra vocês. Lindo, né? Brincadeira, gente. Mas só Deus sabe o que se passa aqui. Só Deus sabe o que se passa também no teu coração. Então a fidelidade, tudo aquilo que eu fui falando lá atrás, que eu não posso fazer, tem que decorrer desse último passo, dessa fidelidade interior a Deus. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando ninguém está vendo? E eu erro. E eu tenho minhas falhas, que são muitas. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas ansiedades. Recentemente fui parar até no hospital, pensando que estava com uma doença muito, assim, outra doença mais grave. Mas graças a Deus fiz todos os exames de coração e disse que meu médico, que o coração tá bom. É mais coisa aqui da cabeça, né? E hoje ele me traz essa possibilidade de estar trazendo um pouquinho para cada um de vocês. Mesmo diante de todas essas falhas que nós temos. A mesma coisa é com você, meu irmão. A mesma coisa é com você, minha irmã. Que tantas vezes é chamado e às vezes ainda dá um não. Às vezes ainda fica pensando. Mas será que eu posso? Sim, você pode, porque você não é pior do que ninguém. Nem pior, nem melhor. Você é tudo aos olhos de Deus.
E é assim que nós devemos nos enxergar. Quando olhar para o outro que é falho, enxergar aquela pessoa com os olhos de Deus. E ao invés de criticar, de machucar, é pegar na mão e caminhar junto. Então era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, né? Já tá se estendendo um pouco. Quero dizer que tô com saudade. Quero aproveitar também para fazer um convite para todos vocês para a peregrinação. Tá chegando. E é muito importante que a gente fica naquela, meu Deus do céu, eu tô dando um exemplo aqui de um grupo que ninguém ia. Ninguém ia. Agora já estamos em 7 que vão. E através do momento de comunhão, onde a gente falava de providência, e ali a gente parou e disse, poxa, será que a gente não vai confiar, acreditar nessa providência? Está faltando isso daqui para ir. Se é ele que está convidando, será que a gente não vai acreditar? Tem certeza? E ali 5 pessoas, agora 7 pessoas daqui do GF Propriar estão indo para essa peregrinação. Estamos vendendo rifa, vendemos diário, né? Então, assim, isso que eu conto é para animar vocês que dá certo. Então, assim, vamos comprar essa passagem, vamos acreditar na providência que já deu certo, tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus, Papai do Céu, possa tocar profundamente no coração de cada um de vocês para manter viva essa chama. Que o bichinho da esperança uma hora acendeu aí dentro do seu coração. Um cheiro. Deus abençoe.